E lá vamos nós para mais um ano, mais uma temporada, como dizem os jovens, do Saideira. O Saideira, você sabe, e se não sabe, fica sabendo agora, é o programa de cultura aqui na grade da Gazeta do Povo no YouTube. Ao longo do ano a gente vai falar de filmes, de séries, de livros e de música, sempre ligando essas coisas ao noticiário e ao que está sendo discutido na arena pública. E como sempre, aqui ao meu lado, eu tenho o meu amigo de fé, meu camarada Francisco Escorcim, ele que, como vocês podem ver, acabou de voltar aí de uma semana de férias na praia e tá todo bronzeado, né, Chico? Uma loucura de bronze. Tudo bem com você? Tudo bem de férias? Tudo bom, Réveillon? Aproveitou, descansou? Sempre a gente Aprendeu alguma coisa para não falar bobagem aqui? Bom, aí eu deixo com os espectadores. Então tá certo. Bom, e aqui na bancada também temos esse cara que eu admiro muito e tenho a honra de poder chamar de amigo, Omar Godoy. O Omar, que é editor de ideias da Gazeta do Povo e que eu espero que esteja presente mais vezes aqui no Saideira. Bem-vindo, Omar. Obrigado, tudo bom, gente? Sempre muito bom estar aqui, a gente se diverte. Viu? Né? Fala saco, né? Eu adorei. Percebeu, né? É pra eu voltar, né? Claro. Pois bem, começamos o programa de hoje com uma pergunta bem difícil, mas bem difícil mesmo. O que é que faz um bom ator? Essa pergunta surgiu depois das múltiplas indicações do Wagner Moura a vários prêmios de melhor ator por sua atuação em O Agente Secreto. Bom, eu não vi O Agente Secreto, mas eu vi Tropa de Elite e mais recentemente vi aquele Guerra Civil, não sei se vocês viram esse filme. E eu simplesmente não consigo ver em Wagner Moura nada mais do que um ator assim, ok. E eu juro, gente, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu juro que isso não tem nada a ver com os discursos políticos do Wagner Moura. E eu dou início ao programa dessa semana perguntando aqui ao quem? Não sei quem que eu pergunto. Vou perguntar para o Omar, que está aqui. Omar, o que faz um bom ator? E outra coisa, você acreditou que a minha análise não tem nada a ver com os discursos políticos do Wagner Moura? Nem eu acreditei nisso. Acho que sim. Eu acho assim, eu acho que são várias nuances, né? Mas eu acho que tem que ter uma ambiguidade. O ator tem que ter uma ambiguidade, né? Assim, ele tem que causar algum desconforto em algum momento. O artista em geral, né? E o Wagner Moura, se você... eu quase falei Wagner Montes. Saudoso Wagner Montes. Abraço pro Wagner Montes. Faz tempo, né? O Wagner... Um abraço pra Sônia Lima, né? Por que não? Com todo respeito. O Wagner Moura, você vê o Tropa de Elite, você vê vários papéis dele no início, você vê, tinha até uma novela, uma das últimas do Gilberto Braga, que eu acho que era Copacabana, ele era um empresário que tinha uma relação estranha com a Camila Pitanga, que era uma garota de programa, uma prostituta. E era ambíguo, os personagens dele eram Tropa de Elite, gente, eram personagens ambíguos. Do Pablo Escobar, Narcos, pra frente, virou uma coisa assim, é um homem sofrido, é um registro único. É um homem sofrido, que está sempre amaldiçoado, sempre intenso. Então, assim, eu não acho ele um mau ator. Eu acho que ele adotou um registro único e está seguindo com ele até aqui. São personagens angustiados, pesados. E aquele Guerra Civil não tem nada disso, é um personagem descartável. Aí entra uma outra camada dessa história. Que é a escolha de Hollywood de personagem, atores latinos e atores com cara de homem. Você vai ver que o Hollywood pega muito australiano, pega latino, pega um Pedro Pascal. Eles têm essa crise do homem com cara de homem. Pode ver, toda vez, pega o Hugh Jackman, pega como é que é o Gladiador? Jason Momoa. Vou oferecer para satisfazer essa demanda. Sim, aí, de você repente. tem um perfil total. Você foi feito para isso. O nosso gladiador original lá... Não vou mais te chamar pro programa. O Ridley Scott, o gladiador, o primeiro lá... Não acredito que você falou isso. Mas é o nosso Rodrigo Santoro. Só que no papel do Churchill. Caraca. Outro que tá com a
cartão vermelho. Agora, e bem ou mal, ele também deve ter uma capacidade de trânsito, de bom relacionamento, não sei, porque ele tá indo. A gente Até que virou uma... não teve nenhum ator brasileiro, nem atriz que chegou no lugar dele. O Sônia Braga não chegou no lugar dele. O Rodrigo Santoro não chegou no lugar dele. Do quê? De De reconhecimento. fazer vários papéis, de estar sempre sendo chamado, de fazer coisas. A Sônia Braga Ele é o que chegou mais longe. Não, Mas Sônia em Braga não produções fez. significativas, assim, num número considerável, acho que ele é o que mais Ele é o que chegou lá. É, que antigamente também o cinema americano era mais fechado, né? Assim, Sim, lógico. Você tem uma globalização do cinema mais recente, aí com certeza. Mas enfim, eu acho um bom ator, só que Narcos deve ter o quê? 10, 15 anos já? Entendeu tudo isso? 10. Ele faz isso, é esse cara sofrido. E ele virou um cara chato nas promoções, né? Você pode ver, você tem aquelas entrevistas lá com os atores, é um tempo rapidinho, o cara fala, se ele é de outro país, ele fala uma coisa interessante sobre o seu país, ou ele pode, não precisa só ser um cara exótico, mas ele conta uma coisa interessante, uma coisa da língua, do sotaque. Não, ele tá sempre, os caras se divertindo, falando coisas engraçadas sobre os bastidores, ele... No meu país há uma ditadura. Eu fiz um filme que foi censurado. Ele fala que Marighella foi censurado. Eu achei que a sua resposta foi um pouco incoerente. Por quê? Ele é um bom ator, mas ele tá nesse... Então, assim, ele Registro foi um único. bom ator, esqueceu como era ser bom ator, e agora... Mas agora ele não é Eu mais... acho que ele não tá no está um registro bom único. ator. Mas eu não assisti o Agente Secreto também. Não assisti. Você assistiu o seriado que ele fez? O norte-americano, como é que é? O Ladrões? Ladrões... Não. É, A última porque- coisa que eu assisti foi o Guerra Civil, mas no Guerra Civil já era aquilo que a gente falou. Quem que precisa de um cara internacional para colocar ali? Mas, assim, talvez se você assistiu o Agente Secreto e esse seriado, principalmente, ele tem um range, né, como diz, maior, mais versátil do que tá aparecendo. Mas eu acho que ele criou um registro único para ele, como ator, e acho que atores que se consagram costumam ter isso e são chamados porque fazem o registro deles. Jack Nicholson, por exemplo, o Al Pacino. Você sabe o que, seja qual for o personagem, vai ter o tiquezinho. E tem atores que são fracos porque eles não conseguem sair desse registro. Esses grandes atores têm a marca, mas eles conseguem transitar, né? Eu acho que ele perdeu também uma ironia que tinha. O próprio Pablo Escobar ainda tinha um pouco dessa ironia que tem nesse personagem da novela, que eu esqueci o nome, que tem no Tropa de Elite. Tem até na primeira vez que eu vi o Wagner Moura, foi aqui no Festival de Teatro, naquela peça A Máquina, que revelou Lázaro. Teatro! Ele vai a teatro. Eu trabalhava nesta Gazeta, nos tempos de papai, no tempo do jornal impresso, e fui pago para ir, né? Mas enfim... Fui a justifica mais. Tem que explicar para o nosso público. Você não vai por vontade própria. Não, jamais. Muito difícil, muito difícil. E ele era um dos melhores, ele era um dos mais interessantes ali, porque ele tinha essa coisa de meio debochada, meio irônica, sarcástica. Eu acho que assim, o bom ator é aquele que consegue te convencer que não é ele ali, né? Que é o Pois é. personagem, né? O Wagner Moura consegue te convencer? Então, aí você tem que analisar. Quando você vê um Pedro Escobar, você vê o Pedro Escobar ali? No Capitão Nascimento, você vê o Capitão Nascimento ou você vê o Wagner Moura? Porque o Capitão Nascimento é diferente do Wagner Moura, como pessoa. E ele tem eu concordo que os... Tropa de Elite tem 20 anos. Então, mas os registros que ele conseguiu do bem-sucedido, ele meio que incorporou nele. Ele carrega meio que isso. Nesse seriado americano, que eu me esqueci o nome, perdoem, é ladrão, não sei o quê, ele faz meio que um ex-presidiário, meio drogado e completamente fragilizado. Então toda essa dimensão da coisa sisuda, meio masculina, que sofre, mas não demonstra, nesse personagem é o oposto. Ele tá meio que desbragado. E o Agente Secreto, vou dar spoiler se o pessoal quiser assistir. Eu acho que os nossos espectadores adoram, o filme preferido deles o Agente Todos Secreto. já assistiram. Quando não viu, quando todo mundo tá vendo, assistindo a gente, viu? Então pode falar, porque todo mundo já sabe o final. Perfeito, porque ele faz dois personagens. Ele não faz apenas um. Né? Ele faz o sujeito lá, que é o principal do filme, e faz o filho dele no futuro. E ele faz registros que ele não força para ser completamente separado. E ele realmente consegue parecer, não, esse cara é filho dele, mas não é exatamente a mesma coisa. Com uma certa sutileza. Particularmente falando assim, eu acho que ele faz um trabalho de ator no Agente Secreto superior a muita coisa que ele já fez. Entendeu? Então, eu não sei o quanto também, embora ele já seja um ator muito tarimbado, eu não sei o quanto ele não está também amadurecendo como ator. E para mim, assim, o ator ele tem que ter uma versatilidade muito grande. Quando você pega grandes atores como, sei lá,
a Fernanda Montenegro deles, como é o nome dele? A Meryl Streep. Se assiste. A Meryl Streep é a Fernanda Montenegro dos Estados Unidos. Tá bom. Vamos ser Tá patrão. bom, tá bom. Não, prateleira, vai lá, guardado as proporções. Mas se você assistir a Meryl Streep As Pontes de Madison, em que ela faz uma dona de casa solitária e chega o fotógrafo, que é o Clint Eastwood, eles vão ter um caso. E se você comparar com o que ela faz no O Diabo Veste Prada, Sim. são dois registros muito diferentes, com uma capacidade de te Meu convencer. Deus, cara, muitas piadas aqui na minha cabeça. sei, eu Eu não estou imagino. conseguindo prestar atenção nos dois exemplos que você deu de filme. Você não pensou muitas coisas. Pensei em Batman, né? Porque a Meryl Streep, aquela piada, Meryl Streep pode fazer tudo. Ela foi Batman, né? Pode mesmo. Então, aí você vê para onde você pode ter essa versatilidade muito grande. E não são tantos atores que conseguem fazer isso. Então, se eu pegar... Eu tenho um ator que eu gosto, mas ele é muito canastra, que é eu também não vou me lembrar o nome dele. Ele fez o Walking Dead, ele fez o Justiceiro, aquele super-herói também, que é meio vilão. Ele fez o personagem ausente do seriado The Bear, o Urso, que é o irmão que se suicida, ele aparece só nas memórias. Ele fez alguns outros que aparecem que ele tem a mesma coisa máscula, sofrimento, e ele tem uns tiques de boca, de não sei o quê, que ele repete em todos os papéis. Então você nunca sabe qual é o personagem que está ali com você. Então ele é bom ator naquilo que ele faz. E os caras chamam ele só para fazer aquele negócio ali. Então um bom ator ele tem que ter uma versatilidade e um convencimento muito maior. Eu acho que o Wagner Moura é melhor do que a média. Agora não significa que a média seja lá. Porque tem um ator que sabe sua limitação, né? Sabe, Uma vez eu li isso sobre George Clooney, que é uma coisa assim, bem isso ele não vai além daquilo. O George Clooney não vai fazer um cadeirante ou um cara que emagreceu 20 quilos, que o Oscar gosta desses caras que fazem, ou então que engordou 30 quilos. Ele vai lá e faz aquilo, tá ali na câmera, a câmera gosta dele, ele faz aquele registro e pronto. Né? Eu tô esperando o Wagner Moura fazer dois papéis. Um de um cego e de um deficiente mental. Daí a gente vai ver se ele é bom ator mesmo. Porque assim, alguns atores não passam nesse teste aí, né? O Al Pacino lá naquele filme... Desculpa, eu não Você vou gosta? poder dizer o que eu gostaria de dizer nesse horário. Não, e tem o Champagne também, que faz... Champagne, Que tem, O I Am Ele Sam. ganhou, não ganhou nada, porque... não ganhou naquele? Ah, não, ele ganha sobre Meninos e Lobos, né? Que é Meninos um- e É. Mas ele é indicado por um filme com Pô, a... esse do cego aí... Não, que o Champagne é um doente mental, Isso. trabalha no supermercado. É, que ele tem uma ganhou filha ou e ele foi tal. indicado? É o I Am Sam. I Am Sam. Acho que ele não... Eu não sei se ele... Não me lembro mesmo. Esse filme é antigo, hein? Você não vai fazer o comentário? Não pode? Luiz. Pense. Não vai dar mesmo. Então tá, então Cara, não vai dar. Ano eleitoral. Então eu vou perguntar para vocês se a profissão de ator mesmo, essa atividade não virou uma coisa muito política. Assim, sempre foi, né? Mas se hoje em dia não tá mais aí nessas relações com a gente, o Wagner Moura conseguir papéis importantes lá fora e tal. E aí é por isso até que ele se tornou escravo desse discurso mais ideológico, porque no final das contas é uma atividade que privilegia isso à atuação. A política. A política Em torno pra se nesse conseguir meio papéis e tal. não ganhou uma importância, o discurso ideológico até não ganhou importância para o cara conseguir papéis e tal, o talento se sobressai, eu ou acho a falta de. Eu acho que nos tempos que a gente... acho que isso começa a diminuir. Por conta do progressismo woke, que tomou conta de um jeito autoritário pra caramba, é nítido que dependendo do teu viés ideológico, você não consegue emprego mais. O Jim Caviezel, por exemplo, depois que foi o Jesus Cristo do Mel Gibson, e o próprio Mel Gibson, que já fez o filme com base no dinheiro dele, não consegue mais entrada. Tem um ator que é muito ativista, militante, no sentido oposto ao da maioria, que é o James Woods, por exemplo. Tem acho que um podcast, uma entrevista que ele deu aqui muito, muito recentemente. O James Woods é um dos que escreveu o Oppenheimer. Não sei se é o Nolan ou se é o produtor, que é muito amigo dele. Ele tirou o nome do James Woods porque senão sabia que não iriam ganhar o Oscar. Mas Mark Wahlberg consegue papéis, né? Ele não é. Porque não é ativista. Entendeu? Dependendo se você é ativista do lado que eles gostam, provavelmente você vai ganhar papéis. Se você é do outro lado, então fique quieto, para que você não perca papéis. Você acha que fica quieto? Eu sempre vejo o vídeo dele. Tá? Assim, Mas ele é um católico, né? Mas Mas não, enfim. você já viu o que o James Woods fala? Não. Então, é o lado direitoso Eu acho que quando entra essa dimensão religiosa, o próprio Mel Gibson nunca foi queimado totalmente. por conta disso. Quando entra na dimensão religiosa, a turma não pega no pé, né?
Não, nos Estados Unidos tem um pouco mais de maturidade para lidar com isso. Eu acho que é um sinal dos tempos. Mas no final das contas, cara, acho que o Omar vai concordar comigo. No fim das contas, por mais que tenha essa coisa ideológica, o cara conquiste, não sei o quê, ainda money talks. O dinheiro fala mais alto. Então eu sempre gosto de lembrar do Gervais, naquela abertura icônica do Globo de Ouro, quando ele falou assim: parem de ficar fazendo discursinho, porque se o ISIS, né? Como é que é? O ISIS, como é que é? Weinstein. Não, a Fraternidade Islâmica lá, O ISIS? Estado Islâmico. O Estado Islâmico lá. Se o Estado Islâmico abrir o seu serviço de streaming, você vai mandar o seu currículo para aquele negócio. E se te pagar milhões, você vai aceitar aquele contrato e você vai ficar quietinho. E aí até mostra na hora o Tom Hanks, a cara dele. Vai saber quem financia, porque os filmes têm cargas de financiadores. Tem um documentário, não sei se vocês viram, do Alec Baldwin, com ele com um produtor que é um diretor e produtor conhecido. Eles vão para uma temporada de angariar financiamento, é um documentário mesmo. Em Mônaco, em Ibiza. É sensacional. É muito bom. Eles vão atrás, vão em festas, vão em iates. Cara, eu vi numa época na HBO, eu acho. Deve estar lá, então. Cara, é sensacional. Quando você vê, quem está financiando um filme é um sheik não sei da onde, é um milionário obscuro não sei do que. Então, assim, existem os estúdios, as produtoras, mas às vezes quem está o motor ali da coisa é alguém muito obscuro, né? Eu falei Weinstein agora, porque o Gervais também tem aquele discurso que... na época do Me Too, todo mundo estava nessa de Me Too. Ele falou: na hora de vocês irem pedir papel para o Weinstein, que era o cara que foi acusado lá de abusar, tá preso, acho que até hoje, ou saiu há pouco tempo. Vocês iam na festa da casa. Harvey Weinstein. Vocês iam na festa da casa dele, vocês tiravam foto com ele, vocês viajavam com ele. Agora, vocês dizem que não sabem de nada. Nada. Então, assim. É isso, é dinheiro, é poder. E bem ou mal, o cinema em si, né? Ele, com essa globalização até do cinema que a gente falou agora há pouco, essa indústria está tentando se manter. Porque tem indústria asiática, tem indústrias na Índia, tem produtores em todos os lugares do mundo, tem produtores independentes americanos que não são dessa patota. Então são várias indústrias audiovisuais competindo, né? Daqui para frente a gente vai ter outros produtos. E o cinema está passando por uma crise também, né? Porque antigamente tinha o ator que atraía público para o cinema, né? Para você pagar lá da bilheteria. Hoje é uma figura que meio que desapareceu hoje em dia, né? Assim, ainda tem uns poucos, sei lá, um Tom Cruise da vida. Mas antigamente tinha isso muito, né? O ator, ele tinha que atrair. Hã? Se duvidar, o Tom Cruise é o último. Eu acho que ele é o último também. Ele falou assim: você salvou o cinema por uns anos com o Top Gun dele. Exatamente. Que todo mundo foi no cinema ver o filme. E hoje em dia tem isso, não tem aquele ator, você vai, você tá no streaming. A verdade é que hoje em dia, a maioria das pessoas que assiste a filmes assim, né? Tá no streaming, você, não tem nada pra fazer, vou ver esse negócio. Aí começa a ver, às vezes para e tal. Eu acho... Eu acho que o cinema tá num processo de... A progressão tecnológica vai transformar o cinema, tipo, na radiola de antigamente, entendeu? O que eu tenho lido é que... O Mário gosta, ele vai no IMAX, ele vê... Eu gosto de IMAX. Quando é porcaria eu gosto de ver terror ou filme de ação no IMAX. Vai ficar um negócio de nicho. Então Quem gosta de escutar jazz. O que eu tenho lido é isso, é que a geração Z está descobrindo o cinema, ir ao cinema. Por quê? Porque marca no shopping, é uma coisa presencial, são adolescentes. Isso, perguntar a idade média que você encontra. Está rejuvenescendo, por quê? Porque justamente isso, é a geração que vê como um programa, o cinema como um evento. Isso antigamente, né? Mas eles vão com... Tanto que, por exemplo, tem lá um filme lá que tem uns filmes que as pessoas vão à sessão para cantar junto. Por exemplo, Wicked, musical. Tem o Wicked normal e tem o Wicked para você ir lá cantar junto. O Guerreiras do K-Pop. O Mário adora o Wicked. Não, nada contra o Wicked, mas ir no cinema para cantar junto com o próximo. Aquele Guerreiras do K-Pop, que é um negócio que é asiático, americano, que bombou lá na Netflix. Ele saiu da Netflix para fazer a sessão para poder concorrer. Para poder concorrer, para as pessoas irem cantar. É autorizado você levantar, cantar, dançar. O americano no cinema é muito participativo no cinema, né? Isso é verdade. Você que já morou lá. Eu morei lá. Eu lembro que eu fui assistir um filme do James Bond lá.
E eu fiquei impressionado, assim, Nova York, não sei o quê, aqui em Curitiba, todo mundo assiste qualquer filme. É aquele James Bond que ele leva um chute nas partes, assim, não sei se vocês lembram. E todo mundo, gritando, e no final bate palma e tal. Muito tenso, cara. Aquilo é uma sala escura pra ninguém ver ninguém, ficar quieto e assistir o troço, cara. Curitibano, esse é um curitibano Pelo amor de Deus, clássico, cara. né? Cantar, parece que tá vai pro estádio de futebol, então. Então, é meio que isso. Não. Tudo tem limite. Tá, e continuando nesse assunto fascinante, palpitante, Oscar. Esse troço ainda vale alguma coisa, Omar? Quantos Oscars você cobriu na vida? Cara, eu cobri muito. Eu também. sei exatamente no ano que eu parei. Ah. Que foi o do Benjamin Button, sabe? Sei. Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Acho que foi do ano seguinte, mas foi por ali. Benjamin Button foi o último que eu vi todos. Foi o melhor filme que já ganhou um Oscar. Esses eu não vejo mais. Teve um ano até que eu tentei me reaproximar, mas os 5 filmes eram assim. Um era sobre um cara que tinha Alzheimer. Outro era um pessoal que era uma tribo de nômades que trabalhava na Amazon e ia mudando de cidade. O outro era uma mulher que tinha câncer. O outro... Então, assim, todos os filmes tinham uma causa. Eu falei, não vou voltar pra isso, não. Mas olha, o povo Tem que ser adora, pago. né? E agora aumentou, né? São 10 filmes, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. A gente vive uma crise de autoridade e tal, mas Oscar, prêmio Jabuti, as pessoas dão valor pra isso, indicação à ABL. Tem algumas coisas que, assim... Você sabe que eu acho. O Oscar eu acho impressionante, porque tanta porcaria já ganhou aquilo, Sim. que é incrível que ainda tem algum tipo de credibilidade. Eu achava assim que com a democratização que a internet criou e todas os meios que criavam as autoridades, eles foram perdendo. Tudo era táxi, né? Quando você não precisa mais pegar táxi, você não precisa mais ficar ouvindo o que o crítico do fulano, o prêmio tal. Vou assistir o que eu quero e o algoritmo vai mostrar filme que eu gosto aqui pra mim. Então, meio que assim, é questão de tempo para isso desaparecer. Só que eu acho que isso também trouxe uma outra crise, que é justamente uma crise de referências abalizadas, de alguém que você vai realmente falar, não, se aquela pessoa, ou se aquela premiação, ela tem um grau de confiança maior. Né? Não é qualquer coisa que chega pelo WhatsApp, indicação do tio Zezinho, que vai ser bom, não. Quem tem uma noção disso, né? E daí, por conta dessa crise, eu acho que gerou também uma espécie de carência. Aham. Então é meio que reflui no sentido que, bom, mal ou bem, o Oscar é uma votação de todos os atores, de todos os diretores que votam em si mesmos. Você tem uma noção do que eles estão gostando. Não significa que é o melhor. Sei lá, quantos anos? Quase 100 anos, né? Quase 100 anos já. Né? Assim como o Grammy, como tal. O Grammy não tem nenhuma credibilidade mais, tem? Tem, cara. O Grêmio voltou, ele tinha ficado embaixo, daí ele começou a descobrir esses nichos mais jovens. E hoje essa pessoal que briga por diva pop e essas coisas. Nossa, o Grammy, cara. Tem um episódio dos Simpsons que ele tem tipo Beatles, né? Uma sátira dos Beatles. E ele ganha o Grammy, né? Daí ele tá meio triste, que tá afastado da família. E daí ele pega e joga o Grammy pela janela do quarto do hotel. Aí cai na rua, o mendigo pega, é só um Grammy, e joga fora, entendeu? Uma época, Foi da bastante. MTV, a premiação da MTV Ganhou ficou maior do que o Grammy e a premiação de cinema da MTV ficou maior, até que não maior que o Oscar, Mas ditou os apresentadores, o estilo da edição. Oxigenou, né? Oxigenou. E daí com a crise da MTV, que ninguém mais vê clipe na televisão, fechou, né? e daí existe a marca e fica passando uns reality shows, na verdade, né? E de gente na praia, de férias com ex, essas coisas assim. É um canal de reality shows agora, né? Catfish, né? Não, o Grammy manter algum tipo de credibilidade depois do escândalo Milli Vanilli. Aliás, a gente precisa falar sobre o documentário do Milli Vanilli aqui, que Não assisti ainda. maravilhoso. Mas então, é aí que tá, né? Você tem o Milli Vanilli que já ganhou uma premiação e tudo mais. E bom, tem o sujeito lá do Coelho lá que foi pro Super Bowl. Se você botar na balança, quem canta melhor? O fake lá do Milli Vanilli ou... Não, o fake. É que essas premiações também, elas indicam uma narrativa que aquela indústria quer tomar. Então, por exemplo, esse ano aqui premia um filme mais de época, daí a galera vai fazer época. Esse ano é o filme woke, daí vai ser um filmes eles indicam caminhos também pro mercado, né? E algumas também são 4, 5 pessoas que decidem, né? Tipo,
Prêmio APCA. São 4 caras em São Paulo que se reúnem, decidem um negócio ali e saem em todos os lugares. Ó, o cara lança o negócio vencedor do prêmio APCA. É tipo nós 3 decidimos aqui. O prêmio Saideira. Daí a gente decide o que quer. Boa ideia, Final do ano, hein? Fim do ano, Troféu Saideira. Melhor filme. Troféu Saideira é uma garrafa de cerveja, né? A última. Agora, eu quero saber de você, Omar. Onde vai ser a festinha do Oscar este ano? O Omar, vocês não sabem, faz uma festinha todo ano, né? Estarei vendo um episódio de 90 Dias pra Casar. Um Casamento bom reality às show, cegas. Casamento às Cegas, um bom Exatamente. sitcom. Eu vou revendo Seinfeld, talvez eu esteja fazendo isso. Você Não vou assistir. acompanha Oscar? Você acompanha? Sério? Cara, nos últimos A gente vai tirar tempos eu sarro, tenho- mas responde sério. Não, eu tenho assistido, até pela questão profissional, né? No meu trabalho como professor e tal, trabalho muito com cinema e, querendo ou não, é uma seleção daqueles filmes que todo mundo meio que vai precisar assistir. Então, ano passado, por exemplo, eu assisti todos e fiz lá o É comentário. verdade. Esse ano já escrevi sobre o Agente Secreto, Uma Batalha Após a Outra, escrevi agora sobre os Sinners, os Pecadores, que também já está no streaming, e assisti lá mais uma meia dúzia. Você tira o chapéu para os Sinners? Você está sendo pago, né? Que nem quando você falou por lá, aí, eu fui ver a por aí. peça lá do cara. Você está por aí. sendo pago. Não, por aí. você mencionou agora, você recomenda esses Sinners? Eu não vi. Cara, Sim ou não? não. É que assim, se não tivesse concorrendo ao Oscar, se não tivesse esse hype todo, né, eu falei assim, não perca seu tempo. Agora, é aquele filme que você não tem nada pra ver no domingo à tarde e você quer se divertir com a história de vampiro, assista, que é legal, tá bem feitinho, vai ser divertido. É que foi Mas não pra levado isso. a uma coisa da escravidão, Ah, é? do racismo, tem uma carga. Você assistiu isso aí? Não, eu vejo quase todos esses de terror, porque eu acho que é onde está a novidade esse é de terror? estética do cinema. Ele é Eu de também vampiro. acho isso. Weapons eu achei ótimo desse ano. Acompanhante Perfeita, que é um de terror, meio de humor, com ficção científica. Eu gosto, para mim, a experiência de cinema hoje é ver isso. Sabe, tem som, tem os cortes, é onde está a inventividade no cinema. Eu gosto de ver esses filmes. E os Sinners eu acabei não vendo, e até hoje eu tenho uma bronquinha, mas eu confesso que é uma broma, um ranço meu, assim, porque eu vejo, os caras querem contar por um pano. Lógico, filme de terror, ele sempre tem um pano de fundo para contar uma coisa, né? Um filme de gênero, né? Como você fala, um filme de gênero que você usa o gênero para contar uma história mais profunda. Mas esse papinho de no coração do racismo, da escravidão, né? Não. Ele tem esse troço, mas para mim o erro maior do cara dos Sinners é que ele é o diretor do Pantera Negra, né? Isso. Ele transforma a parte dos vampiros dentro do filme como se fosse um filme de super-herói. E ele dilui até a parte militante que ele gostaria de colocar ali. E o pior para mim é o seguinte, tem uma história que ele pega a mitologia do blues, do Robert Johnson, que vendeu a alma ao diabo para conseguir ter o talento, e bota lá um personagem que é um filho de um pastor, o son of a preacher man, que tem o talento, mas não é do demônio. Ele é vocacionado, ele é dos deuses, ele é uma espécie de um aedo, né, no filme. Então tem uma coisa muito legal para ser desenvolvida, mas que o filme acaba desperdiçando. Você conta a história desse cara, desse moleque. Só nem percebe isso aí. Não percebe, mas eu... Mas eu vou assistir ali. os Sinners e A gente vai, depois a gente faz um bate-bola. Vamos lá. Avançar aqui. Uma batalha atrás da outra. O filme de Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio e Sean Penn foi indicado a vários Oscars. Eu nem me dei o trabalho de pesquisar quantos. E é um dos favoritos, pelo menos é o que eu andei ouvindo. Mas vamos aqui para a discussão, porque eu acho que a gente vai ter algumas discordâncias, né? Chico, você gostou dessa porcaria, né? Não, assim, eu vou ser bem sincero para as pessoas. Não assistam. Não percam o seu tempo vendo. Isso é uma das piores coisas que eu já tive o desprazer de ver na vida. Isso é um vazio, não tem nada. Assim, você assistir aquilo e assistir estática da TV, que nem tem mais, né? Dá na mesma, assim. Eu achei uma coisa... Tem uma, assim... Eu sei que você escreveu sobre isso, eu vou te deixar falar mais. Você fala que é uma grande sátira e tal. Sim. Mas tem uma cena que é sátira, e é até boa essa cena, que é quando ele liga pedindo lá, não lembro o que ele pede pro cara do grupo revolucionário, e é como se fosse uma central de telemarketing. Isso. Mas, pô, sinceramente, né? Quase 3 horas de filme, pra isso...
Sim. Eu me depilei pra isso, sabe? Não dá, eu não entendo, cara. Eu realmente não entendo, mas eu quero ver você, Chico, porque você é o cara que sabe, eu não sei nada, eu só tive o desprazer de ver isso. A primeira vez que eu assisti o filme, né? O filme foi acontecendo naquela sequência, eu falei assim, não é possível, vai ser 3 horas disso. Naquele ritmo, é feito para você mais ou menos não parar para pensar no que você está assistindo. Aquela coisa vai indo num rocambole, vamos dizer assim, daquelas ações. Chegou uma altura do filme da primeira vez que eu olhei e falei assim, esse filme é ridículo. O que o Paul Thomas Anderson tá fazendo aqui? Tipo, certo. Nessa hora. Então, terminou o filme, né? Aí, então, beleza e tal, aí me contrataram para fazer o quê? Falei, bom, então, vou assistir. Eu nunca escrevo só com a primeira vez, mas assisti a segunda vez. Como eu já sabia o que era, né? Então muito do que o filme te leva de roldão ali já não aconteceu. Então eu comecei a me divertir com o ridículo, porque eu já não esperava absolutamente nada daquele filme. Então, por exemplo, a interpretação que o Leonardo DiCaprio faz do cara é engraçada do começo ao fim. O sujeito, ele é um paspalho, ele é um bufão do começo até o fim. Do começo ao fim, cara. O jeito que ele já começa chegando... Eu concordo. Chegando, andando, nas expressões dele e tal, fazer isso, fazer aquilo e tal. E aquele sujeito, o paspalho, de certo modo, de um bom coração, que é mais ou menos assim, tô aqui com a galera, entendeu? Com os revolucionários ali e tudo mais. E aí eu tô namorando a mina que é da galera aqui. E ela engravidou. Eu vou ser pai. E nessa hora ele... Não, agora a gente é pai, família. Agora é pai e mãe, então não dá mais aquilo. Personagem da mulher, cara. Então. É impossível você achar que aquele personagem é bom. Aquela mulher é legal. Ela é um modelo de pessoa. Não tem como você chegar naquilo tudo. Beleza. Não tem como você olhar o personagem que o Sean Penn faz e achar que aquela pessoa tá certa, que aquela pessoa é boa. Né? E é eles que se mesclam, né? Porque pra quem não assistiu, vai ver o negócio ali. Eles são meio que iguais naquilo que é profundamente destrutivo, né? Que não vai funcionar. Por que eu digo que é uma sátira? E é uma sátira, eu acho que precisamente dessa loucura radicalizada na qual você simplesmente vai. É um exemplo, a gente vai falar do Bad Bunny, mas a reação das pessoas ao show do intervalo lá do Bad Bunny, cara, não tem nada a ver com o show, não tem nada a ver com a música, é simplesmente tipo assim, com quem que meu time tá. Deixa eu vestir essa camisa, seja para ser pró ou ser contra. O filme, para mim, ele tem um ritmo no qual você simplesmente vai sendo levado do mesmo jeito que a gente é levado hoje em dia. Para ser a favor disso ou ser contra aquilo, tanto faz. O filme não é neutro no sentido que ele está ridicularizando a extrema esquerda e a extrema direita igualzinho. Não, ele está contando do ponto de vista da esquerda. E esse, para mim, o defeito do filme é a interpretação do Sean Penn. Ele torna a coisa muito caricatural, de um jeito que o Leonardo DiCaprio não faz, e o personagem coadjuvante que eu até acho que merece ganhar o Oscar, que é que é mexicano, espanhol, o Benício Del Toro. Também está muito engraçado, cara. Quando você vê, a cena quando o Leonardo DiCaprio vai... É um senso de humor estranho, Chico. Pode ser, cara, mas quando o Leonardo DiCaprio vai lá no negócio do karatê, cara, que daí passa por ele, que ele dá aquele pulo, o jeito que o Benício Del Toro lida com a coisa toda, quando os dois estão juntos, cara, na segunda vez eu comecei a dar risada daquele negócio. E daí eu falei assim, cara, isso aqui é uma grande tiração de sarro. No final das contas. Então, é pra mostrar que é tudo ridículo mesmo. Então eu falei assim pro pessoal, não assista. Assista 2 vezes. A primeira pra não gostar e a segunda pra achar engraçado e gostar. 5 horas da sua vida. É um filme de 5 horas que você tem que assistir no repeat. Se você perguntar assim, vale a pena assistir? Eu falo assim, tem coisa melhor pra você assistir. Entendeu? Agora, eu tô só fazendo, avaliando o filme mesmo, eu acho que ele tem algo. Agora, não significa que, olha... 600 Oscars, entendeu? Vou dar a nota 5 estrelas. Falei assim, cara, 2,5, 3, assim. E isso porque paus você tira o chapéu para o... Gostei, nota 2. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Tem algo de bom ali. Maravilhoso, uma estrela. Até tem alguma coisa ali, mas o Paul Thomas Anderson consegue fazer filmes muito melhores do que ele. E tem, assim, algumas partes do filme, é o cinema meio clássico, assim, na forma de montagem e tudo mais. E aquela cena final da perseguição de carros é muito bem feita, cara. É muito legal, coisas, cara. Eu vejo hoje, você falou, tem coisas boas, né? Hoje eu vejo o cinema, depois também tantos anos escrevendo aqui pra Gazeta, depois Folha de Londrina também sobre cinema. Hoje eu já não vejo, é bom, eu não saio do cinema pensando se é bom ou é ruim. Tem coisa boa, então, por assim, quando eu vejo uma coisa que eu nunca tinha visto num filme, eu já começo a dar valor. Então, por exemplo, essas perseguições, o jeito que a câmera, os drones que ele usa,
O jeito que ele usa a trilha sonora nervosa, minimalista, no filme inteiro, eu acho muito legal também. A percussão que ela... A gente não percebe que é a trilha sonora que faz você não parar. Percussivo, é o piano percussivo. Eu vi isso aqui, agora não saí dele. Ué, A mas trilha sonora mínima. Mas é, cara. Não, mas é legal, É bem Paulo. montado, Rubens Evaldo cara. Filho, você? Saudoso, Rubens. Só que eu tô com pouca maquiagem. O Rubens usava mais maquiagem. Não, mas é que tem um negócio assim. Eu realmente não achei o filme sensacional. Mas são as 2 horas e pouco que passam rápido. Não achei que, né? Mas eu vou discordar de você numa coisa. Vai. Eu acho o personagem do Champagne muito massa. Eu acho ele é até um pouco tarantinesco no sentido de tão caricatural, tão ridículo assim. E eu acho que só não vai levar É porque o filme tem 2 indicações para coadjuvante no mesmo filme, né? Às vezes acontece. É ele e o Benício. O Benício vai levar com essa história de ICE, ele esconde imigrantes no porão, então ele vai levar. Eu acho que é dele. Mas o Champagne, eu acho que é um dos melhores papéis dos últimos tempos do Champagne. Na minha opinião. Pode ser. E eu acho que eu estava falando antes aqui, que é uma leitura, desculpa, meio resvalando na psicanálise assim, mas é um filme sobre a excitação da revolução, da erotização da revolução. É verdade, essa teoria boa. Ali eles estão, a maioria dos personagens, talvez não a menina, que já é criada no mundo woke e tal, mas os outros... Mas tem uma tensão erótica quando ela fica presa lá na igreja. Sim, total. Muito. Mas assim, ela não tá ali, ela já tá que nem a garotada de hoje, assim. Mas acho que você falou isso agora há pouco, que acaba a política é mais um estilo de vida, né? A revolução, no caso deles são revolucionários, o estilo de vida do que... Qual a ideologia? Porque a personagem principal lá da Tiana Taylor, que é a atriz, que inclusive tem um disco, ela é cantora também, tem um disco dela produzido pelo Kanye West, que é sensacional, eu escuto até hoje, deve ter da época da pandemia, mas eu escuto até hoje. Ela é o papel que até o Paulo falou, não é um modelo, não, tá longe de ser um modelo, como o Champagne também tá longe de ser um modelo. Mas talvez eles sejam colocados como antimodelos mesmo. Isso, é para ser isso, para ser isso, né? Tanto que ela atrai todo mundo e tal. É assim, e é a coisa da excitação com a revolução. Talvez ali eles não estejam fazendo aqueles atos todos por acreditar numa causa. Daí vem a parte psicanalítica brega, né? Talvez pelo desejo, pelo erotismo, pela pulsão de fazer aquilo, mais do que uma coisa racional, de vou lutar por uma ideologia e tal. Como a psicanálise caiu, né? Assim, é um negócio... Tá brega, né? É um negócio caído, né? Ninguém nem fala mais, né? Mas é que na nossa geração é muito... Você no teu meio ainda usa-se muito? Não, ainda tem, mas assim, ela foi substituída por coisas piores, né? Mas é que a nossa geração meio que tomou um banho disso, né? Na música, no rock, no cinema. Sim. A gente às vezes não consegue fugir. Por isso que eu falei, peço 1000 licenças aqui para trazer essa abordagem. Que é caído hoje em dia, né? Mas faz sentido. Mas é uma visão de mundo. Mas agora tem uma coisa que eu acho que é até involuntário ali no filme. Em geral, quando o cara é mais artista do que militante, inevitavelmente ele acaba retratando o que ele não gostaria. Algo que acontece, por exemplo, com o Tropa de Elite aconteceu. Tanto o Padilha quanto o Wagner Moura estavam crentes que estavam fazendo o filme denunciando a violência policial. E depois eles se espantam que o cara vira um herói, né, contra o crime. Neste filme tem uma coisa muito legal, que é o vazio da revolução, que eu acho que é justamente o nada, não tem nada naquele negócio aí, é porque é para ser retratado o nada e o ridículo desse nada, e no final das contas, a única coisa que sobra e que sustenta aqueles personagens é o amor de um pai pela filha, é a coisa da família. No fim das contas, embora o filme seja muito mais, digamos assim, meio que justifique a coisa revolucionária da esquerda, né, da coisa do ativismo, no fundo, ele é mais conservador do que parece. Porque a única coisa que salva naquilo ali é o amor do pai pela filha. É o que o cara faz pela filha, que de certo modo faz a filha não ser igual à mãe. E você falou do Leonardo DiCaprio, vamos voltar, olha aí a cobra comendo rabo. O Leonardo DiCaprio é um que desficou, ele era chato, angustiadinho, bravinho, e daí tem o filme do Lobo de Wall Street, tem aquele último do Tarantino. Ele tá divertido, ele tem mais registros, ele tá bufão, ele tá mais versátil.
Eu gostei muito se também dele. deswagnerizou, entendeu? Ele era muito bravinho, ele tava Lembra do sempre... o Regresso, cara, que ele faz? Isso, que ele ganhou o Oscar lá, queriam tanto que ele ganhasse, ele ganhou daquele urso, aquela coisa bizonha lá. Agora não, ele agora parece assim, não, eu quero me divertir, vou fazer bem, ele faz bem, mas ele tá relax, tem humor, tem ironia, ele virou um ator divertido de ver. Eu acho que ele tá muito bem nesse papel. Eu tenho uma pergunta aqui, um para cada um. É só bem rápido. Chico, você. Uma batalha atrás da outra ou as pontes de Madison? As pontes médias. Uma batalha atrás da outra ou Mas eu Wicked? gosto de uma batata na outra. Fazer igual Flamingo. Eu prefiro o Wicked. E prefiro mais ainda as Pontes de Madison. As pontes médias são um baita filme, Cara, cara. a Ponte de Madison é, Você não gosta cara... das pontes Madison? Agora vamos de um filme péssimo. Agora vamos de um filme péssimo para outro que é bom, mas que vira até maravilhoso em comparação com os outros. Sonhos de Trem, disponível na Netflix. O filme se baseia no livro de Dennis Johnson. Sobre ele, escrevi uma coluna cujo título dizia que não tem como o Agente Secreto ser melhor do que Sonhos de Trem. E olha que eu nem assisti ao Agente Secreto, hein? Aliás, eu quero aproveitar aqui o ensejo, como se dizia antigamente, para pedir para você assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo que está com uma promoção especial de aniversário. A Gazeta do Povo que está completando 107 anos. Assinando a Gazeta do Povo agora pelos links que você encontra no chat ou na descrição deste vídeo, ou ainda usando o QR Code, ou acessando o site www.gazetadopovo.com.br/oferta, você paga apenas R$1 nos 6 primeiros meses. R$1 nos 6 primeiros meses para você ter acesso a um jornalismo baseado em convicções. Aliás, sobre as convicções e sobre como a Gazeta do Povo vê o seu papel neste ano eleitoral, nosso patrão tem um recadinho para você. Decisões arbitrárias, desprezo por direitos e garantias, atropelo sistemático da Constituição e a disseminação de um ambiente de insegurança e opressão. Entre os abusos, os mais graves atingem justamente o coração de qualquer democracia: a liberdade de expressão e o respeito ao devido processo legal. Não são toleráveis a censura prévia, a criminalização da crítica, sobretudo da crítica política e institucional, as penas intimidadoras que inibem a expressão, como a desmonetização e o cancelamento de perfis, verdadeira morte civil. Não são toleráveis os justiciamentos, a quebra do princípio do juiz natural, a criação de obrigações por ordem judicial sem base legal, as perseguições ridículas em que o próprio juiz é a pretensa vítima do que, por suscetibilidade excessiva, julga ser uma ofensa, o cerceamento sistemático da defesa, a humilhação de advogados, as condenações sem individualização da conduta, sem prova de crime e, em casos ainda mais graves, condenações sem crime algum, acompanhadas de penas flagrantemente desproporcionais. E agora, um sigilo completamente descabido em um processo de interesse público diante de uma situação de conflito de interesses patente, evidente. Tudo isso, que não é exaustivo, é extremamente grave. De verdade, intolerável. Ô, Mário, quero saber de você. O que você achou de Sonhos de Trem? Você tira o chapéu para Sonhos de Trem? Apesar de muito preconceito, né? Tava falando aqui. Quando eu vi a fontezinha, você zoou agora que eu falei da trilha minimalista lá. Você é chato, e daí eu pensei, indicado a fotografia, deve ser um troço chato, com aquela fontezinha na Netflix. Eu falei, é por isso que eu não vejo mais filme, por isso que eu fico no TikTok. Esse troço vai ser chato. E quando começou o filme também me enganei, porque já começa a história ali do... agridem uns imigrantes chineses. Daí eu falei, pronto, é aquele clichê, vamos fazer um filme de época para falar da América atual. Falei, pronto, ferrou. Essa é a sinopse que tá na Netflix, né? Que Não sei. é uma porcaria, é uma uma bobagem Eu dessa. nem li a sinopse, eu vi porque eu sabia. A única coisa que você vê do filme é que você pediu para eu ver e eu não tinha lido o teu texto e eu sabia que tinha um brasileiro indicado lá. Eu falei, meu Deus, eu já falei, cara, isso vai ser um saco.
Mas, tirando essa coisa, depois do que o imigrante apareceu e tal, eu já saquei a fotografia. Agora, a parte estética chata de crítica de cinema. É muito legal, realmente. É um troço assim, que ele não tenta ser granulado, ter sépia, esnuvaçado para mostrar o passado. Não, é um passado vívido. Sim. Ó, gostou? Ó, Não, o verde é bem verde, a iluminação. Cara, ele pega um filme de época, porque hoje em dia você tem um padrão de filme de época que quer ser envelhecido, né? Não, ele é um passado vívido, assim. E é um filme sobre solidão masculina. É um filme que fala também da América de hoje, no sentido de que a América sempre foi esse palco de tensões, né? Para quem gosta desse subtexto. Eu acho que tem. Mas é um filme que ele não... A gente está falando tantas coisas de militância, ele não grita, ele não é didático, ele não quer esfregar na tua cara a mensagem. Fazia tempo que eu não via um filme assim. Eu gostei por causa disso. Você mencionou ali na primeira cena, é a primeira cena, não é nenhum spoiler, assim, que tem a coisa do chinês, né? No livro, é diferente. O chinês não morre. É só uma brincadeira lá. Fica ambíguo, né? Você Ele sabe se ele morreu, não se ele morre. Ele sai. No livro tá dizendo lá que ele sai. Parece que ele escapou, né? Que ele escapou Que e ele tal. fica com medo que o cara venha se vingar, né? O tempo todo no livro. Eu só li o comecinho do livro. Não, ele fica... o tempo todo ele fica preocupado que, tipo, Ah, tá. vai ter a vingança do japonês em algum momento. Que no entendeu? filme vira um sonho. O Né? filme vem, né? Vem uns flashes e tal, né? Mas, cara, eu gostei. Você gostou, então? Gostei. Fazia tempo que eu não vi um filme assim, principalmente isso. Não precisa esfregar na tua cara a mensagem, entendeu? precisa, As coisas né? vão acontecer. É uma coisa tão óbvia, É né? bom Não de ver, ele precisa. não é longo, não precisa fazer um filme de 3 horas, uma coisa que... Não precisa assistir 2 vezes. A não ser que você seja A não ser que pago. você goste também. Na segunda vez é mais legal o filme. Não, sim, mas você não precisa pra gostar, tipo certos filmes que certas pessoas E coisas que o cinema, essa coisa Netflix, se sim, perdeu sim. um pouco, que eram... A gente até comentou, por exemplo, ele tem uma cena lá, aquela mulher que ele conhece depois lá, ruiva e tal. Ninguém fala, essa é a mulher que tem cultura, que é letra... Não. Você vê primeiro pelo jeito dela falar que ela não é uma camponesa normal. E depois ela fala do marido, depois ele vai na casa. Daí eu falei pro Paulo, que legal isso. Mostra que tem uma escrivaninha no quarto. Então era uma pessoa que escreve, tem tinteiro, Então assim, são essas sutilezas que eu acho que hoje em dia tem umas coisas muito esfregadas na cara, assim. Sim. Porque os filmes são... E às vezes é um filme longo, frenético, e que a mensagem poderia ser sintetizada. Essa parte eu acho uma das melhores do filme, porque quando apareceu eu falei assim, vai fechar daquele estilo, né, vai romantiquinho dos dois no final, vai reencontrar o amor e tudo mais, e putz, podia ser tão melhor, mas não fazem isso. E eu acho tão bem feita essa parte, porque na hora que você vê a escrivaninha, todos os enquadramentos dos dois, eles estão um distante do outro. Mesmo quando eles estão próximos, eles estão distantes. É um jeito de você retratar a solidão de ambos, Isso, cara. de mundos muito se diferentes, comunicando, né? cara. É lindíssimo. Me cara. ocorreu, Chico, eu vou querer a tua opinião sobre o filme, mas me ocorreu, enquanto você falava aqui, também uma outra pergunta que eu vou te fazer. A gente não tá com muita má vontade com os filmes, porque assim, eu acho que a experiência foi parecida para nós três. Eu também comecei a ver o filme esperando a gente Cara. e será que a gente não tá vendo todos os filmes com isso, assim? A gente tá esperando ter que ele seja didático, que ele tenha a militância esfregada na cara, que ele seja pretensioso, no mau sentido da palavra. eu acho que Então, a gente tá com uma má vontade, né? Danada, né? Que é uma reatividade, né? Há uma realidade mesmo. O Matt Damon, por exemplo, no podcast do Joe Rogan, ele foi falando assim, ó, como é que a Netflix está fazendo os filmes agora? Como ela sabe que ninguém mais assiste a tela sozinho, o filme, está sempre assistindo a tela ali no celular, ou então picotando para assistir no tempo que quiser, os roteiros têm se tornado cada vez mais didáticos, no sentido de que em 3 ou 4 momentos o personagem precisa repetir o que foi que aconteceu, para a pessoa não precisar ter que desistir de ver, né? E isso, obviamente, vai destruir a obra, né? Vai ficar tudo muito, muito banal, tudo muito bobo, no final das contas. Por isso mesmo, como isso está muito repetido, eu digo assim, que se fosse inventar categorias de premiação para o Oscar hoje com base no que sai do filme de streaming, ia ter que ter categoria de filme feito com drone,
Porque você pega na Netflix, quase tudo quanto é abertura de filme da Netflix é plano alto com os drones voando, não sei o quê, que é legal, mas é abuso, né, como diz você pega abuso do filme com relação àquilo. Essa simplificação demasiada da coisa. Sem contar quando tu não tem esse lado mais militante, que tenta sempre ter, não tem nada a ver no negócio de 1800 e não sei o quê, de repente bota um transgênero ali. Pode dizer, podia, mas não do jeito que você está colocando. Sim. Não vai aparecer dessa maneira, né? Então eu acho que tem, então fica reativo e obviamente você começa a ficar... Putz, A coisa do algoritmo também ajuda o roteiro do filme, né? Também. Não tá aqui na nossa pauta, mas tem aquela série, eu vi com minha filha adolescente, o Stranger Things. tem. Cara, é um troço escrito pelo... Não é escrito pelo algoritmo, mas assim, ó... Vamos pegar um negócio que seja bom para criança, o adolescente que é meio woke, que está em dúvida com a sexualidade, tem que estar contemplado, mas o pai dele vai ver meio de fazendo outra coisa. Oh, tocou uma música do David Bowie, isso é legal. Então, assim, é meio que vai... Sim. Tem suas qualidades, lógico, mas vai pegando os trouxas. Não que quem veja seja trouxa, não que seja uma série ruim totalmente. Não, é o princípio da comida do McDonald's. Isso. Bota o negócio pra você ser viciado naquele quilo. Na verdade, sempre foi um pouco assim o cinema, mas é que chegou num ápice, e nisso não tô nem fazendo uma crítica, tá? Tô dizendo assim, uma constatação. É um fato. De uma coisa formulaica e pensando em vários públicos, né? E é isso, ó, quem que vai poder... Costurando vários públicos para ver se... Tá acabando. Porque hoje em dia é tão de nicho que quando Exato. você consegue fazer um fenômeno como Stranger Things, assim, é porque você conseguiu fazer uma colcha de retalhos de Exatamente. tribos diferentes. Você usou a palavra isso que eu ia perguntar pra você. Você acha que o cinema de nicho tá com dias contados? Por isso, assim, porque eles têm a preocupação de pegar todo o máximo público mais amplo possível. Eu acho que tá difícil fazer um filme grande, na minha opinião. Eu acho que os nichos são... Eu acho que só vai ter filme de nicho. eu acho que... Por isso que o próprio cinema perdeu a força. O cinema, sala de cinema, filme-evento, né? O filme que faz todo mundo querer ver. Que faz todo mundo raro. rir. Não, mas sempre teve cinema de, assim, né? Tinha aquele filme De arte. policial que era do masculino, era o público masculino. Não, mas agora acho que os comédia nichos romântica acho que tem era mais nichos. pra você levar a Não namorada. tem um nicho lá que é de homens gays vitorianos. Tem uns nichos assim, Paulo. Se você for Tem ver o uns nome das nichos, categorias, cara, policial norueguês, que são policial escuros, são norueguês, filmes sim. escuros. Tem, Sabe, tem tipo- a literatura policial norueguesa bem boa. Então, tem milhares de nichos. Caminhoneiros da Antártida que usam camisa do Botafogo. É um negócio, sabe, tipo... Caminhoneiros gays torcedores da Ferroviária. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo um documentário, eu não lembro qual era o documentário, acho que era sobre 1975, né? Que um ano foi marcante pro cinema, do Taxi Driver e tal. E daí alguém lá, não lembro quem, disse uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que ele disse que em 75 você chamava a namorada para ir ao cinema. Pô, vamos ver esse filme aí com Jack Nicholson. É sobre um cara que foi preso por estupro e ele é preso no manicômio e que tem uma enfermeira maluca lá que trata aquilo. Ou então, vamos ver sobre um psicopata que anda pela cidade dirigindo o seu táxi, não sei o quê, e quer ser herói. Não é maluco isso? Eu tava pensando nisso assistindo aquela porcaria de Uma Batalha Atrás da Outra. Não é um filme que é um filme que você levaria a Lorena ao cinema lá há 25 anos para assistir um filme tipo Uma Batalha Atrás da Outra? Nos anos 90, com o Tarantino, com o Transporting, a coisa de ser feio, ser sujo, ser alternativo, voltou com o grunge. Nos anos 90 teve um pouco esse ressurgimento essa dessa coisa, estética sombria, que esse documentário tem um livro também, né, que é o Raging Mas também tem Bulls, Mas tem uma outra coisa também, né? Naquela época você não tinha opção. Não, mas aí que eu fiquei pensando nisso, no Batalha Atrás da Outra, porque é um filme que tem uma proposta ali ideológica, ou de criticar a ideologia. Você não vai para cinema para escapar da realidade, né? Isso sim. Mas também sempre teve esses filmes realísticos, vamos dizer assim. Né? Sempre retratando. O filme de guerra, da Guerra do Vietnã, quantos que não teve para criticar a guerra? Entendeu? O cinema concorre, como você falou, tinha pouca opção. Tinha pouca opção. E tinha pouca opção não só do cinema, tinha pouca opção na vida. Hoje você tem... O cinema concorre com o TikTok, concorre com a cancha de futebol, que agora tem uma cancha de futebol em cada esquina. Você lembra concorre com bar. No Taxi Driver, quando ele leva a moça
pra ir no cinema, é o único filme que ele assiste é filme pornô, ele leva a mulher no cinema pornô. Pois é. E é magistral como a cena é construída. A arte concorre com a gastronomia, concorre com o mundo pet. muita opção. Antigamente, pessoas poderiam estar aqui falando sobre cinema, ou compondo música e tal, estão fazendo comida. Sabe, estão fazendo outras coisas, estão sendo Levar a mulher militantes. Ao cinema para assistir uma batalha atrás da outra, ou uma lanchonete para comer uma cascata de camarão que cai numa piscina de cheddar. Um tobogã de cani. Certamente a cascata, cara. Certamente a cascata. Cara. Você vai comer alguma coisa, vai estar alimentado. É verdade. Bom, e agora a gente vai falar aqui sobre um assunto que o meu amigo Francisco Scorsin adora. Política e cultura, ideologia e cultura, sobre essa relação aí maluca entre os artistas e os poderosos, o poder. Bom, aqui os ganchos são dois. O primeiro foi a apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. E o outro gancho é a música Streets of Minneapolis, do roqueiro veterano Bruce Springsteen. Eu escrevi uma coluna sobre isso, mas eu ainda não publiquei, dizendo que é inútil, que é até uma estupidez esperar algo diferente desses artistas. Eu acho que eu nem vou acabar nem publicando. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Primeiro eu queria... Omar, você que é o jovem aqui Eu sou mais velho. Mas você é o espírito mais jovem. Pra você usa TikTok, nós não. Explica para o nosso espectador quem é Bad Bunny, de onde que surgiu esse sujeito, que muita gente não sabe. Você estava falando, né, antes aqui do programa sobre essa mudança dele, que ele é um cara divertido e daí agora está sendo usado ou está usando, sei lá o que, a militância. Ele é o maior artista do mundo hoje, Ele né? é o artista mais ouvido no mundo, que canta em espanhol, ele é um artista global, antes disso, dessa coisa politizada, imigração e tal. Só que ele ficou famoso como ele era uma versão latina da cultura do rap, que é o reggaeton, esses ritmos aí latinos. Ele era um cara meio malaco, ele era marrento, como se diz, sacana, as letras eram, às vezes barrava numa coisa quase pornográfica. Latino. Não. Ele era tipo um trapper desses atuais, assim, ele era tipo um cara desses grandes do trap, assim. Era uma cultura de rua bem urbana latina. Falava sobre coisas latinas, mas não era politizado, era divertido, era humor, era coisa de quebrada. Falava de coisa de quebrada, de mulher. O som era mais eletrônico, misturava com coisas latinas, mas era bem eletrônico, com produtores de top, assim, de coisas de eletrônica. Agora estou na dúvida, quando eu perguntei se ele era um latino, você está falando da região? Eu Não, do cantor, não. Cantor, né? Essa eu vi esses dias alguém falando, brincando que ele é latino, mas não tem nada a ver. Tá. Não mesmo, assim. E nesse último álbum, que não é ruim, que ganhou Grammy, que agora tá no... que foi o álbum que catapultou ele lá pro Super Bowl, não é ruim. Mas é chato no sentido de que ele se levou a sério. Ele trocou a coisa eletrônica por uns tambores, por uma percussão de salsa, trocou esse discurso político da comunidade da América. A América não é só os Estados Unidos, não são só os Estados Unidos. Então, assim, ele ficou um pouco chato, na minha opinião, ele ficou chato. Então, assim, muita gente, esse cara surgiu do nada e tá fazendo sucesso porque tá falando de coisa militante. Não é. Ele entrou no sistema, porque o sistema, a esquerda cultural é hegemônica hoje na indústria cultural. É o pedágio. Ele está agora, mas ele era muito maior que isso. Ele não dependia disso. Durante anos seguintes, ele foi número 1 do Spotify Global. Artista mais ouvido do Spotify Global. E fazendo uma coisa que bem ou mal era inédita, cantando em espanhol. Porque mesmo Shakira, Ricky Martin, quando fizeram sucesso, não foi cantando em espanhol, foi cantando em inglês. Então ele tem esse trunfo. Só que daí virou chato, daí é aquela coisa que a gente já discutiu até em outros programas aqui, arte panfletária, né? Virou um negócio... Shakira, vocês vão ao show no Rio de Janeiro? Vocês ficaram sabendo, mas vai ter show da Shakira. Eduardo Você vai, né? Não, eu não sou muito da Shakira. Levar você que não. Pra mandar fazer matéria. Gostava até mais, queria ter ido até no da Lady Gaga, mas da Shakira não. Cara, depois que ela pegou a traição do Piquet pelo tanto de geleia que foi usada, consumida na geladeira dela, cara, eu tenho medo dessa mulher. Cara. Sério que teve isso? Foi, cara.
quem foi que comeu a minha geleia? Não sei da onde, que ela chegou de viagem, cara. Aí a partir daí, não sei se no processo ela descobriu isso também, ou se a partir dali ela foi pegar as traições Assustador mesmo, Bem assustador. Culture freak, né? Bem assustador, cara. É. Chico, Bad Bunny. Fale. Tudo o que você sabe sobre Bad Bunny. Absolutamente nada, assim, não... Não, sabe aquelas coisas que você escuta, a música toca, você não faz ideia de quem é, né? Você fala, não, esse aí que eu tô do Bad Bunny. Não me aprofundei, não vi o último disco dele, uma outra música assim que eu acho... Você não se preparou para saideira de hoje? Não, de maneira alguma. Ele viu 2 vezes uma batalha, tá bom. Verdade. Gastou todo o tempo que ele podia. Não, mas eu assisti o show do intervalo. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque a gente tá aqui, né, Chico, falando disso já faz um tempo, né? Sobre essa mesma ladainha e tal. E me parece que sempre tem um pessoal apontando assim, porque essa hegemonia da esquerda na cultura está em decadência, porque esse povo é um fracasso, não tem nenhum tipo não é icônico, não se torna nada icônico. Mas assim, continua aí, né? E não é fracasso, né? O cara tava no intervalo do Super Bowl, né? Essa aposta, quem faz essa aposta? Quem banca essa aposta? Assim, eu acho que tem um equívoco de se achar que o Bad Bunny foi escolhido por conta da dimensão política e ideológica. Pois é, o que eu falei, Ele já não foi escolhido, ele já era gigante e a NFL... Mas os próprios artistas, por que eles insistem nessa aposta? Você tem todo, não sei se é um ruído, uma mentira, uma análise equivocada, mas tem todo o outro lado dizendo que, cara, isso aí já deu. Se artista fosse muito inteligente, né, talvez muita coisa não estivesse acontecendo. Então eles só vão, né? A hora que a maré mudar de lá, uma batalha na outra, só vão. Eles só vão nesse negócio. E o Bad Bunny, assim, a NFL, vamos combinar, o futebol americano é literalmente um negócio de norte-americano. É só lá com aquele negócio da liga. E o público está envelhecendo. E eles precisam ampliar a base daquilo lá. Então já faz algum tempo que, por exemplo, tem jogos aqui, a abertura da temporada aconteceu no Brasil em dois anos seguidos. Vai ter jogo em outros lugares para tentar fazer a expansão. Nos Estados Unidos, o público se você não chega no público latino, você não consegue crescer. Porque é uma minoria, mas é a maior das minorias que tem lá. Uhum. Então a escolha do Bad Bunny, ela é comercial. É para fazer os latinos se interessarem mais pelo futebol americano. Agora, isso aí não é escolhido um mês atrás. Isso aí está escolhido há tanto... E quando a coisa de imigração explode, eu acho que assim, o próprio pessoal da NFL falou, que merda que tudo isso está acontecendo agora, porque obviamente vai criar barulho, mas não um barulho que é o que eles realmente queriam. Eu acho que o disco nem tinha sido lançado quando ele foi escolhido. Nem tinha sido lançado. Estava por vias de ser lançado, nada. Tinha single. Não tinha nada, não tinha nada disso. Então, essa coisa do artista, principalmente músico, acho que ator também, mas músico eu acho que a coisa mais estúpida do mundo é ele, assim, ele tem o direito que ele, como cidadão, de votar em quem quiser, de pensar o que quiser, de falar o que quiser. Qualquer um pode ter isso. Agora, ele tem que saber que a partir do momento em que ele, sendo um artista, ele se coloca de uma maneira militante, ele está literalmente perdendo o público. Porque certamente ele está alienando uma parte, talvez do seu público ou daquele que ele poderia alcançar. Mas eu estava pensando nesse texto que eu escrevi, mas eu não sei se eu vou nem publicar. Tem uma coerência aí, né? Assim, até Bruce Springsteen, Caetano Veloso, esse povo todo. Eles são quem mudou, o mundo que mudou, nós mudamos e tal, mas eles são coerentes, né? Assim, não, é impensável, que eu vejo muita gente, no caso do Bruce Springsteen, que lançou a música lá, todo mundo cobrando, cara, mas assim, é coerente com a obra dele. A obra sempre foi, tem lá, Born in USA e tal. É estúpido você imaginar um Bruce Springsteen ou isento, neutro e tal, ou então trampista ou coisa parecida. Não faz sentido. Do mesmo jeito, Caetano Veloso, com 80 anos, nossa, vai cair um raio na cabeça dele, ele vai de repente virar um bolsonarista. Ele bem que teve uma fase ali meio liberal, né, nos anos 90, lá com aquele livro dele. É muito mais camaleônico do que parece. Tá, mas tem uma coerência. Eu ando vendo isso, assim, pensando, é injusto da gente ficar cobrando. O espírito do tempo tornou esses posicionamentos em outras épocas, era beleza, ok, se é corintiano eu sou palmeirense, se é Flamengo eu sou fluminense, e tá tudo certo. Acontece que no espírito do tempo que a gente fez, eu até
eu não sabia que estava na pauta, eu já tinha deixado gravado um vídeo lá para minha rede social, onde eu falo sobre mais ou menos o seguinte. O problema todo é que a gente está substituindo, tudo está se rebaixando a política e a ideologia, e a gente está levando o critério com que a gente julgaria o mundo político, a gente está levando para a arte. E o critério estético, que é o que deveria ser julgado no mundo da arte, está sendo levado para a política. Então, basicamente, quando você vai ver um cantor, um músico, um artista, você vai escutar a música, o disco, ou vai ver o filme, qual é o posicionamento político do cara? E a obra pode não ter nada a ver com aquilo, né? E o critério estético foi para a política, porque as pessoas hoje em dia, não é que elas não gostam, ou elas discordam do Trump, ou do Bolsonaro, ou do Lula. Elas têm nojo. E nojo é estético. Né? Então, eu gosto, amo, né? Ou eu tenho nojo. Então, eu não suporto, eu odeio esse bad bunny. Sempre as críticas culturais de disco, sempre os críticos sempre foram muito ácidos. Isso é uma porcaria, vamos quebrar o disco aqui e tudo mais. Porque o juízo estético ele é muito mais sentimental, emocional do gostei, portanto isso é bom, ou tenho nojo, portanto isso é ruim. Quando você transfere esse juízo estético para o universo político, e eu passo então a votar porque eu tenho nojo daquele outro sujeito, no universo político, esse nojo não é apenas estético. Ele passa a ser um nojo político. E se é um nojo político, é ódio, entendeu? O nojo se transforma em ódio. Então não tem como dar certo esse tipo de coisa. Então a política está sendo julgada do jeito errado e as artes passam a ser julgadas também do jeito errado. Então o show do Bad Bunny, por exemplo, né? Que eu assisti lá. Se você ver, ele é todo feito para televisão, né? Não é feito para... Porque lá, de repente, eu vi vários vídeos do pessoal que estava no estádio, de repente apareceu um milharal e não dá para ver nada. Ou você via na tela o que estava acontecendo, ou você não sabia o que estava acontecendo. Então ficava todo mundo meio assim, não tinha ninguém dançando, cantando e tudo mais. Até pessoas que gostavam, porque não sei o que está acontecendo ali. Aquilo foi feito por um outro propósito. E aí que eu entro na coisa da besteira do artista, que é o seguinte, para a própria arte dele. Né? Porque imagina um artista, vamos pegar um músico aí, né? Que ele é corintiano. Ele é corintiano. Todos os shows ele vai com a camisa do Corinthians. E ele só faz discurso a favor do Corinthians. Faz sentido? Não. Se você for palmeirense, se você for... até escuta, mano, eu não vou no show dos caras. Não tô afim de escutar hino do Corinthians, não tô afim de escutar esse negócio. Então, o artista, se você tá fazendo... A tua arte, a arte em si é onde a gente deveria se encontrar como seres humanos e nos vermos naquilo, né? Seja filme, música, o que for. Quando você traz essa dimensão política, você não tá mais criando a ocasião para o encontro. Só separação. Só separação ou doutrinação do que está acontecendo ali. Aí, nesse caso específico do Bad Bunny, que eu acho que assim, eu acho, com perdão da expressão, burro. Eu acho burro. Porque, primeiro, você foi escolhido por ser o artista mais não sei o quê, badalado e tudo mais. Mas você está num negócio que é uma Liga Nacional de Futebol Americano, que só tem nos Estados Unidos. É o equivalente de, sei lá, na final do Campeonato Brasileiro, a gente chamar um músico argentino, ele vem aqui, canta em espanhol e vem com a bandeira da Argentina e faz uma manifestação sobre a América como um todo e tal. Cara, não vai parecer que você está defendendo imigrante. Não vai parecer que você tá querendo fazer com que as pessoas olhem, vamos prestar atenção, não podemos agir. Não. Você está parecendo como quem está afrontando e invadindo. Não tem como. Vamos pensar o homem médio, branco, norte-americano vendo aquele negócio. Você acha que ele vai ver, puxa, olha que tristeza o que estão fazendo com os imigrantes? Ele vai pensar assim, cacete, esses caras estão tomando conta de tudo. E vamos pensar, é a casa dos caras. Não é a América. Em nenhum outro lugar da América joga aquela porcaria. Só lá nos Estados Unidos. Então, o lugar, o momento, e as famílias americanas se reúnem, é um negócio que é norte-americano. Tem o hino, aquele hino jacu, tem os aviãozinhos que passam, tem aquele show que eles sabem fazer, mas que é brega pra cacete, aquele negócio assim. É tudo pro norte. Você quer trazer eles pro teu lado? Não afronte. Não faça essa afronta. É besteira. Então, ok, você se associou... falamos lá, os latinos fizeram isso, fizeram aquilo. Me parece que sentimental. Não tem mais que é até mais difícil você seduzir o outro lado, conquistar. É mais fácil você confirmar o outro lado, né? Mas lá no iniciozinho, antes a gente já até entrar no tópico do Bad Bunny, você falou, como você falou mais ou menos, o pessoal gostou porque meu time, né, eu sou daquela galera ali. Eu acho que foi um micão pro latino, foi um micão pros latinos. Também acho. Você falou milharal, um negócio de cana. Tipo assim, os caras pegaram e amplificaram um estereótipo do latino, que é o latino que dança, rebola e planta milho, planta cana,
Tá doido, cara. Pô, a gente quer ser o latino que trabalha, que tem tecnologia, que estuda, que faz... Cara, você quer ser eternamente esse latino exótico, né? Terceiro mundo, né? Que eu achei, cara, que foi um micão só que eu vi as pessoas nas redes sociais comentando empolgados, porque realmente teve a coisa cênica, né? Foi muito bem feito. Foi muito bem feito, ele andando Muito no bem meio, com a bola e falando. Você vê hoje essas coisas, uma coisa que eu acho muito engraçada nas dublagens brasileiras é que as dublagens são woke, né? Não fala-se mais americano. Ele é um estadunidense. Cara, estadunidense, isso aí é um troço de... Gente, Faz o menor sentido, mais né? cafona que existe você falar estadunidense, né? Nossa, Enfim. eu escrevi um texto sobre isso uma vez lá. Pra mim é um dado. Quem fala estadunidense Já é um testado. Não, já pra mim Mas já não- eu me surpreendi que nos comentários lá eu fui xingado pra caramba. Que fala, não, é porque é estadunidense mesmo, que todos nós somos americanos. Aqueles velhos Faz sentido, argumentos. lógico, não estão errados, mas é que, cara, falar, a gente acostumou a falar. Mas enfim, pra mim foi um micão pros latinos. A galera comemorou aquilo sem reflexão. O que, lógico, talvez mostrou, foi bom e tal, mas mostrou o latino chacoalhando. Cara, você quer se representar? Essa é a tua representação de latino? É o gol de mão do Maradona, entendeu? La mano de Deus. A malandragem, né? O Zé Carioca, entendeu? Isso não... Eu quero falar aqui rapidamente sobre o Bruce Springsteen. Vocês ouviram a música, por acaso? Ela é muito ruim. Parece assim que ela nem foi gravada. Parece o seguinte: reuniu os velhos lá da banda dele assim, faz um nheco-nheco aí na guitarra e eu vou cantar uma letrinha aqui falando mal do E negócio. tem uma ironia, porque o Bruce Springsteen, na verdade, ele representa. A política dele é a política do trabalhador americano. E ele é de um músico que. Ele é de um mundo que não existe mais. As pessoas trabalham em casa. Mineiro. É anacrônico, né? É o cara que trabalha na Ford lá e tal. E esses caras são trumpistas. Isso que é engraçado. Esses caras são trumpistas, exatamente. Então ele representa um mundo, mas ainda é uma arte política. Você falou do Caetano, eu acho que, apesar de eu ser muito fã do Caetano, para mim tem uma diferença. O Bruce Springsteen, apesar de ser aquela coisa meio ingênua dele, e como eu falei, representar um mundo que não existe mais, assim, é uma arte política, ponto. E ele fala através da música. Da né? música, Não é através emoção. O Caetano já é o seguinte, já é uma arte gosto também. instrumentalizada. Eu nada contra. O Caetano, hoje em dia, ele está defendendo uma hegemonia que ele ajudou a formar, então é uma arte instrumentalizada. O Caetano se faz hoje em dia ele se faz do contra, mas ele está, né, ele está do lado, quer dizer, hoje menos, né? Hoje está explicitamente a favor do que está aí, né? Mas é uma arte instrumentalizada. Então tem uma diferença, na minha opinião. Pode ser só uma coisa de linguagem, mas a arte política, politizada e a arte instrumentalizada é diferente. Faz parte. E aqui no roteiro está escrito, ó, o que mais rolar na conversa. Vou aproveitar então que a gente está com tempo para te perguntar, que eu sei que você assistiu, não sei se você assistiu. Você assistiu o filme do Bruce Springsteen? Você gostou daquilo? Assisti. Me surpreendeu, porque eu achava que ia ser a biografia dele, né? A filme-biografia, mas não é. Ela é uma biografia de um determinado momento muito específico da vida dele, né? Cara, mas assim, como eu li as biografias assim... Eu também, a biografia dele é boa Essa e fase da tal. vida dele foi daquele jeito. Cara, mas que filme chato. Chato. Filme, ai, eu tô em crise, eu não consigo. Mas eu acho que ele era chato desse jeito, cara. Você escutou o Nebraska já inteiro? Entendeu? Ele Não, ele ficou numa deprê muito grande. Bom de palco, né? Ele faz aqueles shows de 3 horas, a última vez que esteve no Brasil. Todos catástrofe. Cantou Raul Seixas, não sei se vocês lembram disso. cada lugar assim, ele tem vai, essa canta. coisa dessa simpatia. E com não o faz público. discurso. Hã? Ele não faz Não discurso. faz, né? Não, eu não vi o filme, mas eu meio que parei também. Nem aquele do Bob Dylan eu vi. Essas coisas eu não tenho E mais. eu tenho. saco A gente pra ver. começou, olha a circularidade. Olha aí, ó. Falando, né, do que é um bom ator e tal, eu não suporto essa coisa do ator imitar os trejeitos do biografado. De fazer igualzinho? Fazer igualzinho e tal. Cara, isso aí, tudo bem, é um estilo lá de interpretação. Mas eu não consigo, assim, não sei, o valor de ver um não cara formado. construir um personagem. Mesmo o Wagner Moura lá, construiu o Capitão Nascimento e tal. Sim. Bem que existe, né, o Capitão Nascimento, né? Existe um cara lá que ele é inspirou, mas eu nunca vi a cara dele, então não sei. O do Bop. Agora, aquele cara lá do Queen, lá do Fred Mercury. Isso, o cara ganhou o Oscar por causa de uma dentadura. né? É! Então, coisas bizarras, né? A Nicole Kidman tem um registro lá As Horas. Ah, Da Virginia. Cara, o registro dela era legal, que era a Virginia Woolf, botaram um narigão bizarro.
Não precisa, né? Você vai deixar de ver aquela personagem como Virginia Woolf? Ah, não, sem esse nariz não dá, gente. Não é Virginia Woolf. Não. É isso que é o problema, botar um nariz, uma dentadura, o negócio não precisa mais disso, né? Quer dizer, a gente acha que não precisa, mas pelo jeito precisa, né? Hoje o programa tá interessante. As pontes, descobrindo tudo sobre meus amigos aqui. As pontes de Madison, as horas. Tá todo mundo bem sensível. Tá bem sensível, né? Eu vou começar a chorar, vou começar a ovular aqui daqui a pouco. Cara, quem convive com mulher, é filme de mulher também, ó, lógico. Mas eu acho que... O que você quer dizer com isso? Mas eu acho assim, quando você vai fazer um filme que é uma biografia de alguém, eu acho que você tem que, em alguma medida, fazer o cara aparecer no filme. Mas o problema é quando você acha que isso é a interpretação dos sujeitos, né? E aí a coisa fica toda... Já falamos aqui da interpretação que o ator faz do Ney Matogrosso. Exatamente. Que é um que troço virou uma ridículo. figurinha muito usada no WhatsApp aí. Se o Chico fizer novamente, virará outra Cara, eu figurinha. confesso que medonho, quando eu cara. vi o trailer, ele bravinho com o pai, eu falei, não, pra mim tá bom, já assisti. Já vi, eu já tô sei na o que se fase. trata. Cara, escrevi sobre cinema há 12 anos da minha vida. Chega, né? Hoje eu penso assim, dei por visto. Mas Dei por visto, eu vou ver por prazer, não leio sinopse, eu vou ler. isso eu também faço. Você falou, vai lá ver os Sonhos de Trem. A fonte me assustou, nem li a sinopse, mas eu vi. Agora, Mas eu tô esse você só viu porque eu tô pedi vendo e por vale a prazer. pena. Tô vendo quando a coisa por prazer, sem saber da história. Mas isso é uma coisa que direito. as pessoas não entendem. Eu falo que eu não vi o Agente Secreto. Mas eu vi o Agente Secreto. Porque eu não já preciso viu, assistir dei o por Agente visto, Secreto. deu por visto. Dei por visto. É uma coisa... uma certa experiência. Quando você assiste, você vê que você não precisava ter assistido, né? São raros os filmes que fazem valer a pena você ter tirado o tempo para ter assistido mesmo, né? Mas no final das contas, você gostou do Sonhos de Trem? Gostei do Sonhos de Trem. A gente Faz acabou não tempo que eu falando não vi, aqui né? sobre... eu escrevi sobre isso. É um filme sobre a cruz, né? O sofrimento do cara lá, perde... Olha o spoiler, mas... Fazer o que tem que é ser no começo. feito, fazer É o um que tem que ser filme- feito. Fazer o que Faz deve o que ser feito. e aguenta. E um raro suporta a filme vida. masculino. Eu falei lá atrás, solidão masculino, mas é um filme muito... Mas é masculino, mas sensível. Sim, sim. É as horas masculino. As horas masculino. com ele- as pontes com ele é macho. do lobinho É lá. as horas masculino. é o nosso good As horas buddy. com Mas é que é testosterona. difícil. Aí, tá, eu entendo. Eu adoro as horas com testosterona. Meu Deus. Essa frase nunca foi dita no planeta. É a primeira vez no planeta que essa frase foi dita. Porque, assim, claro, já foi feito muita coisa para homem. Eu entendo a representatividade. Entendo se você é uma mulher e não ter feito tanta coisa sobre mulher, ou sobre mulher jovem, ou você é um gay, não teve pouco filme para gay, agora tem muita coisa para gay. Muita coisa foi feita para nós, homens, adultos, tal. Mas não As melhores coisas, Mas não, tem, mas não tem quase nada hoje em dia. Muito difícil. Com essa carga e tal. Mesmo quando eu era jovem, meu pai via lá aquelas sessões de gato. Tal, Kramer versus Kramer. Eram dramas com homens, entendeu? Com histórias de homens e tal. E esse Sonhos de Trem trouxe isso, cara. Porque mesmo no filme do Uma Batalha Atrás da Outra, tem bastante personagem masculino. E uma coisa que o Paul Thomas Anderson fez, em outros filmes também, são personagens acima da pauta. Sim, isso é verdade. Acima da pauta política, tudo que a gente discutiu, são personagens muito bons. São personagens muito legais. Mas são personagens masculinos ou meio bobões, ou caricatos e tal. Esse não, trouxe um... Cara, faz tempo que eu não via um personagem masculino e que também não é aquele angustiadinho que a gente falou lá do filme do urso, Não. o cara atormentado. Não, é um cara que faz o que deve ser feito, ele encarou ali. E é um homem simples, né? Também. Um homem Sem simples. grandes... Tá fora de moda, né, ser um homem. Não, eu me Você emociono. chora mesmo o filme? Dependendo do filme, sim. Eu choro, mas esse eu não. Eu tô achando... O livro eu não terminei de ler, assim, mas o livro é melhor mesmo. Ainda bem que eu li o livro depois, porque daí provavelmente eu vou acharia que o filme não é. Porque o filme faz algumas escolhas que ele... por exemplo, a coisa da simplicidade, só quero ter a minha esposa com aquilo, no livro não tem, entendeu? Não é tão romântico, vamos dizer assim, naquele romantismo numa dose adequada que tem no filme. Mas independente disso, o filme é belíssimo e não assisti todos que estão concorrendo ao Oscar, mas ele está concorrendo ao Oscar, né? É torcida. Porque a Fórmula 1 tá concorrendo ao Oscar. Que é Você divertido, leu o livro do divertido. Pynchon que inspirou, porque daí, na verdade, diz que é um roteiro adaptado do Uma Batalha Atrás da Outra, mas é um livro do Pynchon. Eles fazem mas uma ele referência. dá uma... Ele só bebe ali de algumas coisas. Chegou a ler esse livro? Vai, Não cheguei a ler e
E fiquei puto de terem dito que é baseado naquilo, porque eu duvido que o filme, Diz o que livro do Fincher ele seja só ruim. busca um espírito ali, daquela coisa. Mas é um mote, né? Tanto que quando ele ganha os prêmios, o Paul Thomas Anderson faz referência explícita ao romance do Thomas Pynchon. Se as pessoas forem ler, tá valendo. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um Saideiro, o primeiro de 2026. Primeiro, né? De 2026. Chico, muito obrigado pela tua presença. Mar, obrigado. Vou chamar mais vezes, hein? Vou avisar lá Gabriel, pro Gabriel liberar o passe do Omar aqui pro Saideira. Muito obrigado pela sua companhia. Assinem a Gazeta do Povo, hein? E tchau.